Bom, agora aí o quinto vídeo dessa sequência é Enem 2015. Diz o seguinte: o aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH1 a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. E ΔH2 a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. E aí a gente tem esse gráfico com essas informações. E aí vem a pergunta, né? A variação de entalpia em quilojoules para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 gasoso e água gasosa é... Então, eu tenho aí, nesse exercício, uma lei de Hess embutida. As equações que tem a informação estão dadas. Eu poderia pegar e simplesmente escrever isso aqui, ó, bioóleo mais O2 gasoso, colocar uma seta aqui na frente e escrever na frente CO2 gasoso mais H2O, colocar um ΔH igual a menos 18,8, transformar do gráfico numa equação química, fazer o mesmo com essa aqui. E aí a equação problema, né, porque essas duas têm o valor de ΔH, a equação problema está aqui, ó, é o bioóleo, né, a queima do bioóleo, ou seja, bioóleo mais O2 gasoso, formando CO2 gasoso e H2O gasoso. Só que eu não vou escrever essas equações aqui, eu vou mostrar como se resolve uma lei de Hess no gráfico, tá? Então eu tenho que identificar qual é a minha equação problema e colocar ela no gráfico. Na verdade, ela já está no gráfico. O que eu tenho que fazer é colocar a seta correspondente à equação que eu quero. O que eu quero? Eu quero a queima do bioóleo. A queima do bioóleo. Ou seja, bioóleo mais O2 gasoso. Então, se você observar aqui, ó, ele já estava falando a queima de 1 grama desse bioóleo, né? A imagem representa, né, aqui, ó, a figura representa a queima de um bioóleo. Então, ele já está queimando. Só que ele está produzindo água líquida, de acordo com o gráfico. E aqui a gente quer que ele resulte em gás carbônico gasoso e H2O gasoso. Ou seja, eu não quero nesse ponto. Eu quero que ele pare neste ponto aqui. Então, eu quero que ele saia daqui e chegue até aqui. Então, essa seta em vermelho é a minha equação problema, né? Então, é este valor aqui que eu quero descobrir. E aí, no gráfico, é bem simples, né? Eu tenho, ó, esta seta, toda ela valendo 18,8. Eu tenho esta seta valendo 2,4. Né? Qual é a diferença entre 18,8 e 2,4? É essa diferença aqui, ó. Né? Então, a lei de Hess, não é a soma das etapas. Então, a primeira etapa seria do bioóleo chegando nesse ponto. E para chegar nesse ponto, a segunda etapa seria daqui para cá. Então, gasta 18,8 para cá, e para chegar nesse ponto, teria que aumentar 2,4. Então, a diferença entre 18,8 e 2,4 é 16,4 quilojoules, né? Por grama, que aqui está, por grama. Só que esse 16,4 é positivo ou é negativo, professor? Ué, está diminuindo a energia. Você está diminuindo, está perdendo energia. Então, é valor negativo, né? Então, seta para baixo, negativo. Se eu tiver seta para cima, o sinal seria positivo. Então, como eu quero sair do bioóleo para CO2 gasoso e H2O gasoso, é esta seta. Este valor é a diferença desta seta maior e dessa seta menor. O sinal de negativo é porque a seta está para baixo. Né? E aí, aquele mais desatento ia vir aqui, ó, pá! Letra E, professor. Gabaritei. Nada, né? Então, ó, 5 gramas desse combustível. Então, atenção. Aqui estava falando que é para 1 grama. Está escrito aqui, ó, quilojoule por grama. Então, eu teria que fazer o que para descobrir? Se eu tenho 1 grama liberando, né, 16,4 quilojoules, eu
em 5 gramas, vou liberar X. Então, X vai ser o quê? 16,4 vezes 5. Isso aqui vai me dar 82 quilojoules. E aí, qual é o sinal? Se está liberando, sinal negativo, né? Está liberando 82 quilojoules. Poderia colocar o menos aqui, né? 5 vezes menos 16,4 dá menos 82 quilojoules. Portanto, a resposta correta aqui é a letra C de casa, C de certo, certo? Questãozinha tranquila de lei de Hess pelo gráfico, né? Então, é só você verificar. Saiu daqui, veio para cá, depois daqui, voltou para cá. E você vai trabalhando, somando ou subtraindo esses valores que são dados aí no gráfico e encontra a seta referente aí à sua equação problema. Questão bem tranquila aí essa de lei de Hess no gráfico. Eu acho as leis de Hess no gráfico bem mais fáceis do que as outras. E agora vamos partir para a gravação do exercício de número 6.